Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros. Estamos aqui com o nosso querido André Nonato. Obrigada, André, por aceitar nosso convite. Obrigada, trabalhador da FEDEF, Federação Espírita do Distrito Federal. E falará, o tema da palestra de hoje sobre a primeira lei moral, a lei de adoração. E eu farei uma leitura do livro Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino, para harmonizarmos o ambiente. Atender sem descer. Quando desces a lama, cuidas em não chafurdar no lombo. Pisas com todo o cuidado. Quando te abaixas para apanhar algo na água empoçada, procuras segurar-te para não caíres da poça. Quando te abaixas num parapeito a grande altura, chegas a amarrar-te com uma corda na cintura para que não despenques precipício abaixo. Assim, quando atenderes a certas criaturas, cuida de precaver-te para evitar contatos que possam amanhã trazer-te resgates dolorosos. Vigia as palavras que proferes, para não seres mal interpretado. Caridade não é rebaixamento de nível nosso, mas elevação do companheiro desajustado. Tolerância não é ceder às imposições apaixonadas de espíritos desequilibrados, mas esforço para reequilibrá-los pela mesma pauta que nos beneficia a alma. Ajuda sem desajudar-te. Atende sem decair. Atenta para que, ao dares a mão a quem está no poço, não sejas tu puxado para o negro barro. Mas firma-te bem, para te sustentares a ti mesmo com segurança, e, além disso, poderes içar do abismo o irmão caído. Então, pedimos a Jesus, a Deus, que nos ilumine no dia de hoje, que possamos alcançar os corações necessitados, e que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. A palavra é toda sua, André. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é André Nonato. Eu queria partilhar com vocês hoje um tema que tem me encantado profundamente. Durante muitos anos, estudando a doutrina, eu me perguntava, veja, a espiritualidade superior que apoiou Kardec, num projeto de muito tempo, muito planejado, muito pensado, cada pergunta, cada ordem, tudo foi estudado, tudo tem um motivo, tem um porquê. A classe desses espíritos já se levaram tanto em inteligência, tanto em moralidade, tanto em compromisso, abnegação. Então, o que está escrito na doutrina, o que Kardec codificou para nós, sendo lido por eles, autorizado por eles, tem um porquê, tem um motivo. Não é à toa que no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta nos remete à divindade. O que é Deus? E a partir dessa interpretação, se nós conseguirmos interpretar, sentir, nos encantarmos com a resposta inicial, tudo deriva desse entendimento. Todos os medos cessariam, todas as dores, todas as angústias. A pergunta que nós deveríamos fazer para nós: estamos indo na direção desse Deus ou estamos nos somando a essa força suprema, inteligência organizadora, essa divina bondade, todas essas soberanias divinas, ou estamos, digamos, refugando? Parados não conseguimos, mas refugando, dificultando. Então, a dor e o sofrimento têm em nós não nos somarmos ao esforço da criação, ao que é a criação. E então ele apresenta lá o que é Deus, e essa interpretação
profunda dá em nós uma sensação de que nós temos um cuidador, uma paternidade. O termo paternidade ele é até inadequado, porque é paternidade, maternidade, é aquele que nos cuida, aquela força que nós, por falta de palavras, nós humanizamos, onde todas as regras e todas as leis foram criadas para a nossa expansão de consciência, para que a matéria, sobrepujada por princípios de inteligência, pelo espírito, ela se organize até que o espírito consiga se manifestar num corpo e esse espírito consiga negar as forças materiais paulatinamente, negar seus instintos, aprender com eles, poder dizer não para esses instintos e começar a criar uma escada de vida superior, que nada mais é do que a cada dia, a cada momento, a cada instante nessa eternidade à frente, compreendermos e nos somarmos a essa divindade. Então, tudo que existe de consciência é para aumentar e expandir na direção de Deus. E aí eu ficava me perguntando, quando eu estava estudando a doutrina, assim, ele começa falando assim, sobre as leis morais, que do livro dos Espíritos, muitos se concentram nos fenômenos, na explicação, na causalidade espírita, que eu acho extraordinário. Mas eu tenho que admitir que as leis morais tocam a minha atenção dentro do livro dos Espíritos, porque a espiritualidade nos declara que nós só somos felizes aplicando as leis de Deus, compreendendo e aplicando as leis de Deus. E elas se dividem nas leis, né, as leis naturais, em leis físicas e leis morais. Nas leis físicas, nós aprendemos pelas nossas profissões, pelo entendimento do mundo material, nós vamos submetendo a matéria, aprendendo com ela, entendendo suas leis e transformando a vida, melhorando em saúde, melhorando em educação, melhorando em tecnologias. Então, faz parte, sim, da compreensão das leis físicas, amenizar a brutalidade, a dor, que muitas vezes a ausência da compreensão nos coloca. Reduz-se a mortalidade, aumenta o grau de apoio de grupos humanos, né? Hoje nós estamos falando aqui, estamos organizando elétrons. Vocês estão me escutando por conta de toda uma compreensão das leis da física que permite que a minha voz, que o meu pensamento faça com que sinapses aconteçam que vão fazer vibrar as minhas cordas, que vão empurrar o ar, e esse ar empurrado vai vibrar no microfone, que vai ser traduzido em impulsos elétricos, vai ser disparado no ar até onde vocês estão, e vai ser decodificado, e um microfone vai vibrar isso, e vai vibrar o seu aparelho auditivo, que vai decodificar tudo isso nas suas sinapses para que o seu espírito observe o que está sendo dito. É ou não é extraordinário? Então, importante que a compreensão das leis físicas, que nós vamos atuar observando as demais leis morais de trabalho, progresso, que vão nos auxiliar, né, nesse entendimento. Mas o que me chama a atenção é ser feliz é aplicar também as leis morais, que dizem basicamente da relação de mim comigo mesmo, de mim com os outros que me cercam e de todos nós com a criação. São várias as referências que a espiritualidade faz sobre a importância dessa conexão divina. Assim, após apresentar o Pai Nosso, Jesus nos coloca frente a frente com um olhar: santificado seja o vosso nome. Ele apresenta a divindade e nos pede para ver o sagrado.
em tudo o que o nome de Deus representa e está. O que é o nome? Criador, criatura, tudo o que temos. Santo seja, sagrado. Então ele pede que a gente observe como a mais elegante oração disponível para que nós consigamos pensar e tirar nossos pensamentos de um mundo mais baixo, mais doído, mais apertado. Ele nos apresenta essa orientação 2000 anos atrás. Kardec e a espiritualidade retomam abrindo as leis morais com esta primeira lei, a lei de adoração. E eu tenho que admitir que, na juventude, eu tinha uma dificuldade com essa palavra. O termo adoração parecia algo que submetia à razão, parecia algo que não era muito inteligente, porque eu via pessoas adorando toda sorte de coisas. E adorar, de colocar mesmo, endeusar situações que necessariamente não precisam ser nobres. Hoje, existe um endeusamento de tecnologias, endeusamento de celulares, endeusamento de redes sociais, endeusamento de matéria, de aquisições. E a doutrina espírita veio especificamente para enfrentar o materialismo, para falar que este endeusamento faz parte de um processo humano, mas que alerta, devemos direcioná-lo a quem de direito. E se a gente consegue direcionar a quem de direito, nós temos condições de sermos felizes. Por que lei de adoração vem em primeiro lugar? Até que nos últimos 5 anos, eu tenho me dedicado muito a compreender os comportamentos simples de Jesus. Não os complexos, não as interpretações longas e racionais sobre tudo o que Jesus nos apresenta e fez, e ainda faz. Por toda essa divindade maravilhosa que Jesus nos apresenta. Mas, como profissional da área de psicologia, eu tenho me dedicado ao psicólogo Jesus, ao médico Jesus, ao profissional da saúde Jesus, que apresenta para nós uma saúde integral, biológica, psicológica, sociológica, espiritual, ecológica conosco. E ele dá exemplos e comportamentos que são muito simples. Ele olha, ele escuta, ele sorri, ele questiona, ele conta histórias do jeito que o outro dá conta de compreender. Ele fala uma parábola, fala em símbolos, e esses símbolos servem para doutores, para pessoas iletradas, para crianças, para idosos, em todas as épocas da humanidade. A simbologia das parábolas de Jesus são tão profundas que os espíritos superiores, que nós tanto admiramos, as estudam ainda hoje. E com muita veneração retiram grande sabedoria de passagens evangélicas, de histórias que Jesus contou. E Jesus, ele, nessa sabedoria toda, ao acordar de manhã, dedicava um tempo à contemplação e oração. Ele adorava. Ele elevava o pensamento ao Pai Criador, mostrando o procedimento de como iniciar um dia, de como enfrentar a vida, de como passar pelas coisas que nós vamos vivenciar ao longo do dia, ao longo dos meses e ao longo dos anos. Ele nos orienta a dar graças em tudo. E graça é gratidão. Gratidão não é um movimento, nós podemos separar a gratidão passiva da ativa. Passiva, eu te dou um presente, você dá um sorrisinho e fala, ai, que bom, eu gosto de presentes. É a coisa mais fácil do mundo sermos gratos pelas coisas maravilhosas que nós recebemos. Mas é um desafio sermos gratos por tudo que nos cerca, independente se é exatamente o que eu gostaria que fosse ou não.
E Jesus, sabendo disso, ele pede que a gente observe Deus nas coisas. Se a gente pode simplificar o grande comportamento de Jesus, é que ele nos ensina permanentemente a um outro olhar, um olhar de não reclamação, um olhar de não preguiça, um olhar de não entrega, um olhar conectado com oportunidades de sermos melhores na direção de Deus. Tudo que acontece conosco, estamos imersos na divindade. Essa consciência suprema que nos criou para sermos felizes, não para sofrermos, mas nos criou com uma extrema liberdade de sermos mergulhados em tudo o que fazemos. Então, nós recebemos o que entregamos, nós recebemos os nossos avanços de curiosidade, de expansão de consciência, de bondade, mas também de pequenez ainda, de ignorância, de inconsistência, de incongruência. E com isso vamos separando nas nossas vidas aquilo que mais nos causa experiência de conexão e felicidade. E aí, bem interessante, não é felicidade só para mim, porque aquilo que é bom para mim e para o outro. Aquilo que é bom para mim e para o outro, e para todos os que habitam, para os animais, para a natureza. E ele vai fazendo essa conexão através das suas parábolas, dando insights sobre isso. E aí, quando Kardec retoma o projeto de trazer o Consolador prometido para nos explicar todas as coisas, no momento em que ele vai falar sobre felicidade, ele nos chama a atenção da importância de submeter tudo o que nós vivemos a Deus que nos criou. O que eu mais me admiro assim, na lei de adoração, estar na frente, é colocar os pingos nos is. Meu filho, seja o que for que você viva, não é maior do que o Deus que te ama. Você está com uma doença? Você está triste? Tem uma pandemia? Você perdeu alguém? Está difícil no trabalho? Está desempregado? Tem pessoas que você gostaria que gostassem mais de você? Está se sentindo sozinho? Filho, para ser feliz, compreenda que nada disso é maior do que o Deus que te ama e que te criou. Tudo que você tem, toda a experiência que você tem, não é para o seu mal. Há um entendimento que é muito dos dogmas da cultura que nós recebemos, judaico-cristã, que dá um peso de culpa, um peso de dor, e que nós, sobre a vida, sobre como a expiação sendo algo que você tem que sofrer e tem que passar, traduzem o conceito de karma para a parte negativa da experiência. Você está passando por uma coisa, por uma situação, só lamento, como sendo algo entregue por um Deus pouco misericordioso. A ideia não é sofrer, a ideia é aprender. Então, nós construímos esse projeto de aprendizado. E quanto mais nós aprendemos e mais rápido, menos sentido tem a dor e o sofrimento. Nós não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para aprendermos. Nosso sofrimento tem muito mais a ver com a minha teimosia em aprender, em querer aprender, mas não mudar. Ora, aprender necessariamente é mudar. Como eu sei que aprendi a doutrina? Na medida em que eu mudei o meu comportamento na direção da doutrina. Se eu continuo lendo o Evangelho e reclamando da vida, eu estou tendo uma inconsistência entre o que o Evangelho nos recomenda e o que eu estou habituado a fazer. Com o tempo, eu construo sobre mim a minha nuvem de testemunhas, como nos diz Paulo de Tarso, que vai ficar em torno de nós até que nós nos curemos pelo amor. Tudo que nós fazemos fica em nós, tudo que nós pensamos fica em nós.
E isso não é punitivo, isto é educativo, responsabilizador. Isso torna, para mim, a doutrina espírita com um encantamento formidável. A doutrina da responsabilização pessoal, a doutrina da autorresponsabilidade. Não dá, não é é inadequado que nós passemos a responsabilidade das nossas dores, quaisquer que sejam, para o mundo, para as pessoas. Sofro porque meu chefe é alguma coisa. Sofro porque meu filho não faz o que eu gosto. Sofro porque alguém me bate. Sofro porque assim decido sofrer. Sofro porque ainda não percebi, ainda não dei conta de compreender como, por que mecanismos Deus que me ama quer me ensinar. E é isso que esses homens extraordinários, luminares, vão aprendendo com o tempo. E todos eles passaram por isso. Você vê os apóstolos, eles começam muito duros, toscos, eu diria. Você vê Pedro, Pedro duro, não compreende Jesus, fica confuso, fica envergonhado, nega, titubeante. Isso só vai passar perto da atenção, da ascensão de Jesus, na qual ele pede para Pedro: tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas mesmo? Amo, Senhor. Você me ama? Ele, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Então ele fala: apacenta as minhas ovelhas. E ali, naquele momento, assim, é que você vê Pedro falando: tudo bem, então agora eu vou te olhar mesmo. Eu vou te olhar à minha frente. E aí ele avança sobre o mundo e ele, nada tendo, entrega o que Jesus deu para ele. E a partir de então, eles, os apóstolos, passam de fato a olhar Deus nas coisas. Onde outras pessoas viam sofrimento e corriam, eles viam uma oportunidade de se aproximar de Jesus, de pregar a palavra. Então, na medida em que eles vão crescendo espiritualmente, é que eles vão se aquietando ao longo da vida, vão serenando, vão se dulcificando. Tá tudo bem enfrentar a vida buscando Deus nas coisas. Essa lei de adoração é de uma sabedoria, de um equilíbrio psicológico a toda sorte. Pensa, não existe questão política que Deus não resolva. No tempo das pessoas, no nosso tempo, o Brasil tem jeito, assim como o Afeganistão tem jeito, no tempo das pessoas. Na medida em que nós consigamos resolver os nossos próprios problemas. Claro, as pessoas estão sozinhas. Não, não é disso que trata as leis morais. É o que é para mim, o que é para o meu irmão e o que é para todos nós. E é o equilíbrio dessas forças. Quando há equilíbrio de saúde para cá, para o outro, para o sistema, nesse lugar eu estou feliz. Então eu não consigo ser feliz plenamente feliz com meu irmão em sofrimento, mas eu posso sim me colocar em disposição a ele e fazer todo o possível no limite das minhas forças, como diz a lei do trabalho, no limite das minhas forças, para poder melhorar a mim mesmo, amparar meu irmão e melhorar o ambiente onde eu vivo. E nesse esforço enorme nós partimos para a vida sabendo que Deus é maior do que todo e qualquer problema que nós venhamos a enfrentar. De que aquilo que está acontecendo para nós tem uma missão de nos fazer expandir a consciência. Acordar de manhã, veja, questão 919 do Livro dos Espíritos, que trata do nosso processo de evolução, pede que a gente conheça a nós mesmos e pede que nós façamos duas coisas: avaliemos o nosso dia e no dia seguinte nos conectarmos novamente. Eu poderia inverter a situação. Eu poderia falar assim: observe seu dia no início dele, contemple, contemple, contemple o ar, contemple o som, contempla tudo o que você tem
Para aqueles que não veem e ainda escutam, escutem. Para os que não escutam, mas veem, veem. Para os que nada têm, aparentemente, dos outros, veja o que há dentro de você. Contemple, sinta. E aí é sobre esse sentimento que nos fala a lei de adoração. A doutrina espírita nos pede que nós nos amemos. E a partir do amor, nós nos instruamos. A instrução não vem primeiro. Pede que nós sintamos. Então, querer falar com Deus com a cabeça cheia de ideias, cheia de problemas e agonias, numa baixa vibração, preocupado. Jesus nos orienta a fazer as pazes com os nossos inimigos. E, às vezes, os inimigos não são os externos, são os inimigos internos, nossos medos, nossas angústias. Então, serena os pensamentos primeiro, antes de falar com ele. Observa, contempla, submete os seus problemas no lugar deles. Coloque-os abaixo desse Deus que tanto nos ama. Com quem nós vamos conversar? E ali, submetido, colocando os nossos problemas como se fosse um gasofilácio. Gasofilácio é aquele prato onde colocávamos as oferendas no passado. Há várias referências nos evangelhos e também referência na Bíblia, no Antigo Testamento. Colocar as nossas questões todas como uma oferenda. Coloca tudo num pratinho, entrega para Jesus e fala assim, ó, Senhor, eu sei que tem solução. Eu posso não saber o como, mas eu vou dar o meu corre, eu vou fazer a minha parte, eu só peço que fique comigo. Não estou pedindo para o Senhor fazer por mim, mas estou pedindo para que me mantenha conectado com o Senhor, me deixa observá-lo em todas as coisas, na pessoa que ainda não me ama, na situação que eu ainda não conheço, nas circunstâncias que hoje estão me fazendo sofrer. Então, nesse lugar, nós temos condição de escolher. Ao escolher ver que Deus está ali, eu posso ser grato pela oportunidade de vivenciar aquela situação. Aquela oportunidade que, se eu olho como um presente, o seu cérebro vai te ajudar. Nosso cérebro funciona por ativação e desativação. Muita gente fala, nós usamos só 10% do cérebro. É uma falácia que, na verdade, o nosso cérebro, se ele ligar inteiro, você está tendo um ataque, certo? Você vai ter um ataque epilético. O cérebro funciona ligando e desligando circuitos, para que um circuito não interfira no outro. E, pasmem, o circuito da gratidão interfere no circuito da tristeza. Você só pode ser triste se não for grato. E como a gratidão é uma escolha, nós temos Francisco de Assis, dentre as suas regras, nos orientando. A última delas é: seja alegre. Ele pedia para os seus situações muito difíceis, viver na pobreza, ficar ao relento, as circunstâncias mais duras que seriam possíveis para os seus passarem, pedindo que olhasse a oportunidade de Deus em tudo adorassem. E no final, ele trabalhava com uma regra como: seja alegre, apesar da fome, do frio, do medo, da dor, das circunstâncias pelas quais o nosso irmão tenha paz de espírito. Não é alegria, euforia, desconectada, é a alegria conectada, que quando moralizada nos dá paz de espírito. Sejamos alegres, meus queridos. Lei de adoração pede que a gente veja Deus do início do dia e busquemos Ele ao longo do dia. E no final, peçamos forças para aprendermos o que precisamos para no dia seguinte começar tudo de novo. Não importa o que aconteça, tudo está submetido a essa lei de amor de um Deus que nos ama, de um Jesus que nos coordena, da espiritualidade bendita que nos ensina momento a momento na história, transformando nossa cultura de primitiva em cultura regenerativa, para um dia transformarmos a nossa cultura numa cultura de paz e de luz. E esses todos os espíritos que nos cercam, dentre eles existem aqueles que estão orientando a nossa família, aqueles que estão permanentemente ao nosso lado, nos orientando.
tudo numa escala, todos contemplando a Deus. Vamos nos somar a eles e sermos mais felizes. Aprendamos a adorar direito. Contemplar, comungar, ir para um lugar comum, num colinho. Façamos a nossa prece e ali faremos aquilo que vamos fazer. Em nome e em honra a esse Deus que nós tanto amamos. Lei de adoração. Primeira lei para um caminho de felicidade. Minha sugestão é que vocês reflitam nas demais e descubram por que uma vem na ordem da outra, que é uma outra palestra num outro dia. Antes eu falava, agora eu fico caladinho, muito grato. Que Deus abençoe a casa, a alma de cada um de vocês. Que Deus seja abundante nos seus olhos, pensamentos e ações. Que assim seja. Obrigada, André. Reflexão importante e a tarefa ainda mais, né? Que possamos refletir sobre a importância da contemplação, né? De sermos gratos, termos amor nesse olhar, né? Olhar a Deus e enxergar Deus em todas as coisas. Muito obrigada. Obrigada pela tarefa, né? E obrigada pela reflexão, pela oportunidade da reflexão. Você poderia fazer a nossa oração final? Claro, com muita honra, muito grato. Obrigada. Então vamos, ao invés de pedir que a divindade desça até nós, vamos todos elevar o nosso pensamento até os mais altos lugares do espaço, olhando para Deus, olhando para esse planeta pensado, gerenciado por bilhões de anos, com muito amor e carinho, tudo projetado para que você esteja aqui agora. Esse Deus que te ama, que te criou, que te sustenta, que te ampara, que nunca te deixará só, colocou seres abnegados em todo o seu processo de existência, seres que vão estar ao seu lado, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na ignorância ou na sabedoria, em todas as circunstâncias, você está cercado, imerso nessas forças de amor divinas, criativas, engrandecedoras, transformadoras. Que Deus, nessa imensa misericórdia, Jesus, no seu magnânimo amor e compreensão das leis divinas, e os espíritos de luz possam amparar o seu lar nesse momento, aumentando a sua compreensão sobre quem de fato você é. Todos nós somos filhos de Deus Altíssimo. Com a graça, Senhor, pedimos permissão para encerrar, cheios do Senhor. Que assim seja. Muito obrigada, André. Obrigada pela oportunidade, por ter aceitado o nosso convite. E ficamos todos, né, na paz de Jesus, que possamos refletir sobre as lições do dia de hoje. Obrigada, até a próxima. Que assim seja. Que assim seja.